O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 5. A produção do mais-valor absoluto e relativo. Capítulo 15. Variação de grandeza do preço, da força de trabalho e do mais-valor. Páginas 587 a 597. O valor da força de trabalho é determinado pelo valor dos meios habitualmente necessários à subsistência do trabalhador médio. A massa desses meios de subsistência, embora sua forma possa variar, é dada numa certa época de determinada sociedade e, portanto, deve ser tratada como uma grandeza constante. O que varia é o valor dessa massa. Dois fatores adicionais entram na determinação do valor da força de trabalho. Por um lado, seus custos de desenvolvimento, que se alteram com o modo de produção. Por outro lado, sua diferença natural, se masculina ou feminina, madura ou imatura. O emprego dessas diferentes forças de trabalho, por sua vez condicionado pelo modo de produção, provoca uma grande diferença nos custos de produção da família trabalhadora e no valor do trabalhador masculino adulto. Ambos os fatores, no entanto, ficam de fora da presente investigação. Nota 9b. Nota a terceira edição. Naturalmente, aqui também está excluído o caso tratado na página 391 e 392. Frederick Engels. Suponha que, primeiro, a mercadoria ou as mercadorias sejam vendidas por seu valor, e segundo, o preço da força de trabalho suba eventualmente acima de seu valor, porém jamais abaixo dele. Isso suposto, vimos que as grandezas relativas do preço da força de trabalho e do mais-valor estão condicionadas por três circunstâncias. Primeiro, a duração da jornada de trabalho ou a grandeza extensiva do trabalho. Segundo, a intensidade normal do trabalho ou sua grandeza intensiva, de modo que determinada quantidade de trabalho é paga ou gasta num tempo determinado. Terceiro, e finalmente, a força produtiva do trabalho, de forma que, dependendo do grau de desenvolvimento das condições de produção, a mesma quantidade de trabalho fornece uma quantidade maior ou menor de produto no mesmo tempo. Evidentemente, combinações muito diferentes são possíveis, conforme um dos três fatores seja constante e os demais variáveis, ou dois fatores constantes e o terceiro variável, ou, por fim, os três igualmente variáveis. Tais combinações são ainda multiplicadas pelo fato de que, em caso de variação simultânea dos diversos fatores, a grandeza e a direção de tal variação podem ser diferentes. A seguir, limitamo-nos a apresentar as combinações principais. Primeiro, grandeza da jornada de trabalho e intensidade do trabalho, constantes, dadas, força produtiva do trabalho, variável. Sob esse pressuposto, o valor da força de trabalho e o mais-valor são determinados por três leis. Primeira lei. A jornada de trabalho de grandeza dada representa-se sempre no mesmo produto de valor, seja qual for a variação da produtividade do trabalho, a correspondente massa de produtos e, portanto, o preço da mercadoria individual. O produto de valor de uma jornada de trabalho de 12 horas é, por exemplo, 6 shillings, ainda que a massa dos valores de uso produzidos varie com a força produtiva do trabalho, e, portanto, o valor de 6 shillings se distribua entre mais ou menos mercadorias. Segunda lei. O valor da força de trabalho e o mais-valor variam em sentido inverso, variando a força produtiva do trabalho, seu aumento ou diminuição, atuam com sentido inverso sobre o valor da força de trabalho e em sentido direto sobre o mais-valor. O produto do valor da jornada de trabalho de 12 horas é uma grandeza constante, por exemplo, 6 shillings. Essa grandeza constante é igual ao mais-valor, somando ao valor da força de trabalho que o trabalhador substitui por um equivalente. É evidente que das duas partes de uma grandeza constante, nenhuma pode aumentar sem que a outra diminua. O valor da força de trabalho não pode subir de 3 para 4 shillings sem que o mais-valor caia de 3 para 2 shillings. E o mais-valor não pode subir de 3 para 4 shillings sem que o valor da força de trabalho caia de 3 para 2 shillings. Sob essas circunstâncias, portanto, é impossível que haja qualquer variação na grandeza absoluta, seja do valor da força de trabalho, seja do mais-valor, sem uma variação simultânea de suas grandezas relativas ou proporcionais.
É impossível que ambas aumentem ou diminuam simultaneamente. Ademais, o valor da força de trabalho não pode diminuir e, portanto, o mais-valor não pode aumentar, sem que aumente a força produtiva do trabalho. Por exemplo, no caso anterior, o valor da força de trabalho não pode cair de 3 shillings para 2, sem que a força produtiva aumentada do trabalho permita produzir em 4 horas a mesma massa de meios de subsistência cuja produção antes exigia 6 horas. Por outro lado, o valor da força de trabalho não pode subir de 3 para 4 shillings sem que a força produtiva do trabalho caia e que, portanto, sejam exigidas 8 horas para produzir a mesma massa de meios de subsistência que antes se produzia em 6 horas. Disso se segue que o aumento da produtividade do trabalho faz cair o valor da força de trabalho e, com isso, aumenta o mais-valor. Assim como, em sentido inverso, a diminuição da produtividade eleva o valor da força de trabalho e reduz o mais-valor. Ao formular essa lei, Ricardo negligenciou uma circunstância, do fato de uma variação na grandeza do mais-valor ou do mais-trabalho condicionar uma variação inversa na grandeza do valor da força de trabalho ou do trabalho necessário. Não se segue de modo algum que elas variem na mesma proporção. Elas aumentam ou diminuem na mesma grandeza, mas a proporção em que cada parte do produto de valor ou da jornada de trabalho aumenta ou diminui depende da divisão original, anterior à mudança ocorrida na força produtiva do trabalho. Se o valor da força de trabalho era de 4 shillings, o tempo de trabalho necessário de 8 horas, sendo o mais-valor de 2 shillings ou o mais-trabalho de 4 horas, e se em decorrência do incremento da força produtiva do trabalho o valor da força de trabalho caiu para 3 shillings ou o trabalho necessário para 6 horas, então o mais-valor aumentou para 3 shillings ou o mais-trabalho para 6 horas. A mesma grandeza de 2 horas ou de 1 shilling é adicionada lá e subtraída aqui, mas a variação proporcional de grandeza é nos dois lados diferentes. Enquanto o valor da força de trabalho passou de 4 shillings para 3, ou seja, diminuiu 1/4 ou 25%, o mais-valor passou de 2 para 3, portanto aumentou em 1/2 ou 50%. Segue-se, pois, que o aumento ou diminuição proporcionais do mais-valor em consequência de uma mudança na força produtiva do trabalho são tanto maiores ou tanto menores quanto menor ou maior tenha sido originalmente a parte da jornada de trabalho que se representa no mais-valor. Terceira lei. O aumento ou a diminuição do mais-valor é sempre efeito e jamais causa do aumento ou diminuição correspondentes do valor da força de trabalho. Nota 10. McCulloch, entre outros, faz a esta terceira lei o adendo absurdo de que o mais-valor pode aumentar sem queda do valor da força de trabalho, mediante a abolição dos impostos que o capitalista tinha de pagar anteriormente. A abolição de tais impostos não altera em absolutamente nada a qualidade de mais-valor que o capitalista industrial suga, em primeira instância, do trabalhador. Ela altera apenas a proporção em que o capitalista embolsa mais valor ou tem de dividi-lo com terceiros. Não altera em nada, portanto, a proporção entre o valor da força de trabalho e o mais-valor. A exceção de McCulloch só serve para comprovar sua incompreensão da regra, uma desventura que lhe ocorre com tanta frequência na vulgarização de Ricardo quanto de Say, na vulgarização de Adam Smith. Como a jornada de trabalho é uma grandeza constante e se representa numa grandeza constante de valor, de modo que a cada variação da grandeza do mais-valor corresponde uma variação inversa da grandeza do valor da força de trabalho, e como o valor da força de trabalho só pode variar mediante uma mudança na força produtiva do trabalho, segue-se, evidentemente, que toda variação da grandeza do mais-valor decorre de uma variação inversa da grandeza do valor da força de trabalho. Assim, se vimos não ser possível nenhuma variação absoluta de grandeza no valor da força de trabalho e do mais-valor sem uma variação de suas grandezas relativas, segue-se agora que nenhuma variação de suas grandezas relativas de valor é possível sem uma variação na grandeza absoluta de valor da força de trabalho. De acordo com a terceira lei, a variação da grandeza do mais-valor pressupõe um movimento do valor da força de trabalho causado pela variação na força produtiva do trabalho. O limite daquela variação é determinado pelo novo limite do valor da força de trabalho. É possível, no entanto, mesmo quando as circunstâncias permitem que a lei atue a realização de movimentos intermediários. Se, por exemplo,
em decorrência do aumento da força produtiva de trabalho, o valor da força de trabalho cai de 4 para 3 shillings, ou o tempo de trabalho necessário de 8 para 6 horas, o preço da força de trabalho só poderia cair para 3 shillings e 8 pence, 3 shillings e 6 pence, 3 shillings e 2 pence, entre outras coisas. Ao passo que o mais-valor só poderia aumentar para 3 shillings e 4 pences, 3 shillings e 6 pences, 3 shillings e 10 pences, etc. O grau da queda, cujo limite mínimo são 3 shillings, depende do peso relativo que, de um lado, a pressão do capital, de outro, depende do preço relativo, que de um lado, a pressão do capital, de outro, a resistência do trabalhador exercem no prato da balança. O valor da força de trabalho é determinado pelo valor de certa quantidade de meios de subsistência. O que varia com a força produtiva do trabalho é o valor desses meios de subsistência, não sua massa. A própria massa, com o aumento da força produtiva de trabalho, pode crescer ao mesmo tempo e na mesma proporção para o capitalista e o trabalhador, sem qualquer variação de grandeza entre o preço da força de trabalho e o mais-valor. Se 3 shillings fosse o valor original da força de trabalho, 6 horas o tempo de trabalho necessário, e também o mais-valor fosse de 3 shillings, ou o mais trabalho somasse 6 horas, uma multiplicidade na força produtiva do trabalho, mantendo-se igual à divisão da jornada de trabalho, deixaria inalterados o preço da força de trabalho e o mais-valor. Mas cada um deles estaria representado no dobro de valores de uso, porém relativamente barateados. Embora, nesse caso, o preço da força de trabalho permanecesse inalterado, ele teria subido acima de seu valor se o preço da força de trabalho caísse, mas não até o limite mínimo de 1,5 shilling, dado pelo seu novo valor, e sim para 2 shillings e 10 pence, 2 shillings e 6 pence, etc., esse preço decrescente continuaria a representar uma massa crescente de meios de subsistência. Com o aumento da força produtiva do trabalho, o preço da força de trabalho poderia cair continuamente, acompanhado de um crescimento simultâneo e contínuo da massa dos meios de subsistência do trabalhador. Relativamente, porém, isto é comparado com o mais-valor. O valor da força de trabalho diminuiria continuamente, ampliando assim o abismo entre as condições de vida do trabalhador e as do capitalista. Nota 11. Se na produtividade da indústria ocorre uma mudança de modo que, mediante uma dada quantidade de trabalho e capital, produz-se mais ou menos a proporção dos salários, pode evidentemente sofrer uma variação, enquanto a quantidade que essa proporção representa permanece a mesma, ou a quantidade pode sofrer uma variação enquanto a proporção se mantém inalterada. Casanov, página 67. Ricardo foi o primeiro a formular de modo rigoroso as 3 leis anteriormente enunciadas. Os defeitos de sua exposição são: primeiro, ele considera condições evidentes por si mesmas, gerais e exclusivas da produção capitalista, as condições particulares nas quais vigoram aquelas leis. Ele desconhece quaisquer variação, seja da extensão da jornada de trabalho, seja da intensidade do trabalho, do modo que, para ele, a produtividade do trabalho se converte, por si mesma, no último fator variável. Segundo, porém, e isso falsifica sua análise em grau muito mais elevado, ele investigou o mais-valor como tal, tão pouco quanto os outros economistas, isto é, não o investigou independentemente de suas formas particulares, como lucro, renda fundiária, etc. Daí que ele confunda diretamente as leis sobre a taxa de mais-valor com as leis sobre a taxa de lucro. Como já dissemos ou indicamos, a taxa de lucro é a proporção entre o mais-valor e o capital total adiantado, ao passo que a taxa de mais-valor é a proporção entre o mais-valor e a parte meramente variável desse capital. Suponha que um capital de 500 libras se divida em matérias-primas, meios de trabalho, etc., um total de 400 libras, e em 100 libras de salário, sendo o mais-valor igual a 100 libras. A taxa de mais-valor será, então, de 100%, mas a taxa de lucro será igual a 20%.
É evidente, além disso, que a taxa de lucro pode depender de circunstâncias que não afetam em absoluto a taxa de mais-valor. Mais tarde, no livro 3 desta obra, demonstrarei que a mesma taxa de mais-valor pode se expressar nas mais diversas taxas de lucro, assim como as mais diversas taxas de mais-valor sob determinadas circunstâncias na mesma taxa de lucro. Segundo ponto. Jornada de trabalho constante, força produtiva do trabalho constante, intensidade do trabalho variável. A intensidade cada vez maior do trabalho supõe um dispêndio aumentado de trabalho no mesmo espaço de tempo. A jornada de trabalho mais intensiva se incorpora em mais produtos do que a jornada menos intensiva de igual número de horas. Com uma força produtiva aumentada, a mesma jornada de trabalho fornece mais produtos. No último caso, porém, o valor do produto singular cai pelo fato de custar menos trabalho que antes. No primeiro caso, ele se mantém inalterado porque o produto custa a mesma quantidade de trabalho de antes. O número de produtos aumenta, aqui sem que caia seu preço. Com seu número, aumenta também a soma de seus preços, ao passo que, no outro caso, a mesma soma de valor se representa numa massa aumentada de produtos. Se o número de horas se mantém constante, a jornada de trabalho mais intensiva se incorpora num produto de valor mais alto. Se o valor de dinheiro se mantém constante, ela se incorpora em mais dinheiro. Seu produto de valor varia com os desvios de sua intensidade e se apresenta em relação ao grau socialmente normal. A mesma jornada de trabalho não se representa, portanto, num produto de valor constante, como antes, mas num produto de valor variável. A jornada de trabalho mais intensiva de 12 horas representa, digamos, em 7 shillings, 8 shillings, etc., em vez de 6 shillings, como era o caso da jornada de trabalho de 12 horas de intensidade usual. É claro que se o produto de valor da jornada de trabalho varia, por exemplo, de 6 para 8 shillings, ambas as partes desse produto de valor, o preço da força de trabalho e o mais-valor, podem aumentar ao mesmo tempo, seja em grau igual ou desigual. Se o produto de valor sobe de 6 para 8 shillings, o preço da força de trabalho e o mais-valor podem ambos aumentar de 3 para 4 shillings. O aumento do preço da força de trabalho não implica aqui, necessariamente, um aumento de seu preço acima de seu valor. Ao contrário, ele pode vir acompanhado de uma queda abaixo de seu valor. Nota do tradutor. Na quarta edição, queda de seu valor. Nota negra. Esse é o caso sempre que a elevação do preço da força de trabalho não compensa seu desgaste acelerado. Sabemos que, com exceção ou com exceções transitórias, uma variação na produtividade do trabalho só provoca uma variação na grandeza do valor da força de trabalho e, por conseguinte, na grandeza do mais-valor. Se os produtos dos ramos industriais afetados entram em consumo habitual do trabalhador, essa limitação desaparece aqui. Se a grandeza do trabalho varia extensiva ou intensivamente, a sua variação de grandeza corresponde a uma variação na grandeza de seu produto de valor, independentemente da natureza do artigo, no qual esse valor se representa. Se a intensidade do trabalho aumentasse em todos os ramos industriais ao mesmo tempo e na mesma medida, o novo grau de intensidade mais elevado se converteria no grau normal, fixado socialmente no costume, e deixaria assim de ser contado como grandeza extensiva. Contudo, mesmo os graus médios de intensidade do trabalho continuariam a ser diferentes nas diversas nações e ajudariam ou ajustariam, portanto, a aplicação da lei do valor às diversas jornadas de trabalho nacionais. A jornada de trabalho mais intensiva de um país se representa numa expressão monetária mais alta que a da jornada menos intensiva de outro. Nota 12. Se todas as demais condições permanecessem iguais, os fabricantes ingleses poderiam extrair num determinado tempo uma quantidade consideravelmente maior de trabalho que um fabricante estrangeiro, suficiente para compensar a diferença entre a jornada de trabalho, que aqui é de 60 horas semanais, e em outras partes de 72 até 80 horas. Reports of Inspectors of Factors, 31 de outubro de 1855, página 65. Uma maior redução legal da jornada de trabalho nas fábricas continentais seria o meio mais infalível para reduzir essa diferença entre a jornada de trabalho continental e a inglesa. Terceiro ponto.
Força produtiva e intensidade do trabalho constantes. Jornada de trabalho variável. A jornada de trabalho pode variar em dois sentidos. Ela pode ser reduzida ou prolongada. Primeiro, a redução da jornada de trabalho sob as condições dadas, isto é, mantendo-se constante a força produtiva e a intensidade do trabalho, deixa inalterado o valor da força de trabalho e, por conseguinte, o tempo de trabalho necessário. Ela reduz o mais trabalho e o mais valor. Com a grandeza absoluta deste último, cai também sua grandeza relativa, isto é, sua grandeza em proporção à grandeza de valor constante da força de trabalho. Apenas reduzindo o preço desta última abaixo de seu valor, poderia o capitalista escapar do prejuízo. Todas as fraseologias tradicionais contra a redução da jornada de trabalho supõem que o fenômeno ocorra sob as circunstâncias aqui pressupostas, ao passo que, na realidade, as variações na produtividade e intensidade do trabalho ou são anteriores à redução da jornada de trabalho ou a sucedem imediatamente. Nota 13. Existem circunstâncias compensatórias que foram esclarecidas com a aplicação da Lei das 10 Horas. Reports of Inspectors, 31 de outubro, 1848, página 7. Segundo, prolongamento da jornada de trabalho, onde se suponha que o tempo de trabalho necessário seja de 6 horas, ou que o valor da força de trabalho seja de 3 shillings. Assim como o mais trabalho de 6 horas e o mais valor somem 3 shillings, a jornada de trabalho será então de 12 horas e representar-se-á num produto de valor de 6 shillings. Se a jornada de trabalho for prolongada em 2 horas e o preço da força de trabalho se mantiver inalterado, aumentará juntamente com a grandeza absoluta do mais-valor sua grandeza relativa. Embora a grandeza do valor da força de trabalho permaneça inalterada em termos absolutos, ela cairá em termos relativos, sob as condições indicadas no ponto 1. A grandeza relativa de valor da força de trabalho não poderia variar sem que variasse sua grandeza absoluta. Aqui, ao contrário, a variação relativa de grandeza no valor da força de trabalho resulta de uma variação absoluta de grandeza do mais-valor. Com o produto de valor no qual se representa a jornada de trabalho, aumenta, com o próprio prolongamento desta última, o preço da força de trabalho e o mais-valor podem aumentar simultaneamente, seja com um incremento igual ou desigual. Esse crescimento simultâneo é possível em dois casos: o de um prolongamento absoluto da jornada de trabalho e o de uma intensidade crescente do trabalho, sem aquele prolongamento. Com a jornada de trabalho prolongada, o preço da força de trabalho pode cair abaixo de seu valor, embora nominalmente se mantenha igual ou mesmo suba. Lembremos que o valor diário da força de trabalho é calculado com base em sua duração média, ou na duração normal da vida de um trabalhador e na correspondente transformação normal. Ajustada à natureza humana de substância vital em movimento, até certo ponto, o desgaste maior da força de trabalho, inseparável do prolongamento da jornada de trabalho, pode ser compensado com uma remuneração maior. Além desse ponto, porém, o desgaste aumenta em progressão geométrica, ao mesmo tempo em que se destroem todas as condições normais de reprodução e atuação da força de trabalho. O preço da força de trabalho e o grau de sua exploração deixam de ser grandezas reciprocamente comensuráveis. Ponto 4. Variação simultânea na duração, força produtiva e intensidade do trabalho. Aqui, evidentemente, um grande número de combinações é possível. Dois fatores quaisquer podem variar e um permanecer constante, ou podem variar os três simultaneamente. Podem variar em grau igual ou desigual, na mesma direção ou em direções contrárias, de modo que suas variações se compensem umas às outras, parcial ou totalmente. Contudo, a análise de todos os casos possíveis, conforme os resultados obtidos no ponto 1, 2 e 3, não apenas apresenta dificuldades. Para chegar ao resultado de todas as combinações possíveis, devemos considerar sucessivamente cada fator como variável e os outros como constantes. Não podemos aqui ir além de uma breve menção a dois casos importantes. Primeiro, força produtiva decrescente do trabalho com simultâneo prolongamento da jornada de trabalho. Por força produtiva decrescente do trabalho, entendemos aqui os ramos de trabalho cujos produtos determinam o valor da força de trabalho,
Portanto, por exemplo, a força produtiva decrescente do trabalho, em virtude de uma infertilidade crescente do solo e o correspondente encarecimento dos produtos agrícolas. Suponha que a jornada de trabalho seja de 12 horas, seu produto de valor seja de 6 shillings e que metade dessa soma reponha o valor da força de trabalho e a outra metade seja seu mais-valor. Desse modo, a jornada de trabalho se decompõe em 6 horas de trabalho necessários e 6 horas de mais trabalho. Suponha que, em virtude do encarecimento dos produtos do solo, o valor da força de trabalho aumente de 3 para 4 shillings e o tempo de mais trabalho necessário de 6 para 8 horas. Se a jornada de trabalho permanecer inalterada, o mais trabalho cairá então de 6 para 4 horas e o mais valor de 3 para 2 shillings. Se a jornada de trabalho for prolongada em 2 horas, portanto, de 12 para 14 horas, o mais trabalho continuará sendo de 6 horas e o mais valor de 3 shillings, mas a grandeza deste último terá sido reduzida em comparação com o valor da força de trabalho medido pelo trabalho necessário. Se a jornada de trabalho for prolongada em 4 horas, de 12 para 16 horas, as grandezas proporcionais do mais-valor e do valor da força de trabalho, do mais trabalho e do trabalho necessário permanecerão inalteradas, mas a grandeza absoluta do mais-valor terá crescido de 3 para 4 shillings, e é do mais trabalho de 6 para 8 horas de trabalho, ou seja, terá aumentado em 1/3 ou 33,1%. Em caso de decréscimo da força produtiva do trabalho e concomitante prolongamento da jornada de trabalho, a grandeza absoluta do mais-valor pode permanecer inalterada, ainda que diminua sua grandeza proporcional. Sua grandeza proporcional pode permanecer inalterada, ainda que sua grandeza absoluta aumente. E, a depender do grau do prolongamento, ambas podem aumentar. No período entre 1799 e 1815, os crescentes preços dos meios de subsistência na Inglaterra provocaram um aumento nominal dos salários, apesar de os salários reais expressos em meios de subsistência terem diminuído. Desse fato, West e Ricardo concluíram que a diminuição da produtividade do trabalho agrícola teria acarretado uma queda da taxa de mais-valor e converteram tal suposição, válida unicamente no reino das suas fantasias, num ponto de partida para importantes análises sobre a proporção da grandeza relativa do salário, do lucro e da renda fundiária. Mas, graças à intensidade aumentada do trabalho e do prolongamento forçado do tempo de trabalho, o mais-valor aumentara então absoluta e relativamente. Foi esse o período em que adquiriu o direito de cidadania o prolongamento desmedido da jornada de trabalho. Período caracterizado especialmente pelo aumento acelerado de um lado do capital, de outro, do pauperismo. Nota 15. Cereal e trabalho raramente coincidem plenamente, mas há um limite evidente além do qual eles não podem ser separados um do outro. Os esforços extraordinários das classes trabalhadoras em épocas de escassez, que acarretam a baixa dos salários mencionados nos depoimentos, a saber, perante as comissões parlamentares de inquérito de 1814 e 1815, são muito meritórios da parte dos indivíduos e seguramente favorecem o crescimento do capital. Mas nenhuma pessoa com sentimento humanitário pode desejar que esses esforços sejam constantes e ininterruptos. Eles são altamente admiráveis como remédio temporário, mas se fossem realizados sempre, seu efeito seria o mesmo que se obteria ao empurrar a população de um país até os limites últimos em relação à sua subsistência. Malthus, Londres, 1815, página 48. Nota: Malthus merece aqui todas as honras por enfatizar o prolongamento da jornada de trabalho, do qual ele também se ocupa diretamente em outro lugar de seu panfleto, enquanto Ricardo e outros, diante dos fatos mais notórios, baseiam todas as suas investigações na grandeza constante da jornada de trabalho. Mas os interesses conservadores a serviço dos quais se encontrava Malthus impediam-no de ver que o desmensurado prolongamento da jornada de trabalho, juntamente com o extraordinário desenvolvimento da maquinaria e a exploração do trabalho feminino e infantil, tinham de tornar supranumerária uma grande parte da classe trabalhadora, especialmente após o fim da demanda da guerra e do monopólio inglês de mercado mundial. Naturalmente, era muito mais cômodo e mais adequado aos interesses das classes dominantes que Malthus idolatrava de modo
autenticamente clerical explicar essa superpopulação a partir das leis eternas da natureza do que a partir das leis naturais puramente históricas da produção capitalista. Nota 16. Uma das causas principais do crescimento do capital durante a guerra estava nos maiores esforços e talvez também nas maiores privações das classes trabalhadoras, que são as mais numerosas em todas as sociedades. Em virtude de sua situação calamitosa, em número maior de mulheres e crianças se viam obrigados a aceitar ocupações laboriosas e aqueles que já eram trabalhadores foram obrigados, pela mesma razão, a dedicar uma parte maior de seu tempo ao aumento da produção. Londres, 1830, página 248. Segundo ponto. Intensidade e força produtiva do trabalho crescentes e simultânea redução da jornada de trabalho. Força produtiva aumentada do trabalho e sua intensidade crescente atuam uniformemente na mesma direção. Ambas ampliam a massa de produtos obtida em cada período de tempo. Ambas reduzem, assim, a parte da jornada de trabalho necessária para que o trabalhador produza seus meios de subsistência ou o que equivalente a eles. O limite mínimo absoluto da jornada de trabalho é formado, em geral, por essa sua parte constitutiva necessária, mas que pode ser contraída. Se a jornada de trabalho inteira encolhesse até esse limite, o que é impossível sob o regime do capital, o mais trabalho desapareceria. A supressão da forma capitalista de produção permite restringir a jornada de trabalho ao trabalho necessário, mas este último, mantendo-se inalteradas, as demais circunstâncias ampliaria seu espaço. Por um lado, porque as condições de vida do trabalhador tornar-se-iam mais ricas e suas exigências vitais maiores. Por outro, porque uma parcela do mais trabalho atual contaria como trabalho necessário, isto é, como trabalho que se requer para a criação de um fundo social de reserva e acumulação. Quanto mais cresce a força produtiva do trabalho, tanto mais se pode reduzir a jornada de trabalho, e quanto mais se reduz a jornada de trabalho, tanto mais pode crescer a intensidade do trabalho. Considerada socialmente, a produtividade do trabalho cresce também com sua economia. Esta implica não apenas que se economizem os meios de produção, mas também que se evite todo o trabalho inútil, ao mesmo tempo que o modo de produção capitalista impõe à economia em cada empresa individual seu sistema anárquico de correspondência ou de concorrência. Gera o desperdício mais desenfreado dos meios de produção e das forças de trabalho sociais, além de inúmeras funções atualmente indispensáveis, mas em si mesmas supérfluas. Dadas a intensidade e a força produtiva do trabalho, a parte da jornada social de trabalho necessária para a produção de material será tanto mais curta e, portanto, tanto mais longa a parcela de tempo disponível para a livre atividade intelectual e social dos indivíduos, quanto mais equitativamente o trabalho for distribuído entre todos os membros capazes da sociedade e quanto menos uma camada social puder esquivar-se da necessidade natural do trabalho, lançando-a sobre os ombros de outra camada. O limite absoluto para a redução da jornada de trabalho é, nesse sentido, a generalização do trabalho. Na sociedade capitalista, produz-se tempo livre para uma classe, transformando todo o tempo da vida das massas em tempo de trabalho.